Você viu o que aconteceu ontem na vigília de Brasília? Um militante de esquerda, travestido de cristão, ganhou voz na vigília de forma sorrateira e foi implementando as suas loucuras para os fiéis enquanto eles oravam por justiça no Brasil. Presta atenção do que Deus está falando, povo de Deus. O que aconteceu ontem não é somente sobre um homem astuto e enganador que pegou o microfone se aproveitando da inocência dos outros. É o retrato espiritual da igreja brasileira. Essa entidade tem nome, está na Bíblia, chama Piton. E eu vou te explicar agora por que Piton ministra nas vigílias para o povo de Deus com a tamanha cara de pau dessa daqui. Porque tem gente que dá microfone. Piton só ganhou espaço no meio da multidão porque ela está reinando nos púlpitos, ganha força. A Bíblia diz que dá lucro. O irmãozinho santo, que não é famoso, não tem agenda na igreja. E também está na guerra, sabe o quê? Os pastores grandes que calam os ministros pequenos. Entre os líderes que se destacam, os espaços vão para aqueles que têm cargo público. Quem prega fora do sistema, de Piton, está cancelado. E é exatamente nessa brecha que a rivalidade criou ciúmes entre os crentes. Crente falando mal de crente, competição por membro. Aí Piton só foi crescendo, ganhando força, se assentando com autoridades, ganhando cargo político. E esse mesmo demônio se revelou ontem e passou a ter orgulho de conseguir enganar os que estavam de coração puro orando. Piton se revelar mostrou só que o Senhor está expondo os demônios para ver se a igreja acorda dos ídolos. Os escândalos já começaram lá na COP30, atravessaram a Assembleia de Deus e agora está aparecendo nas vigílias em Brasília. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo ao Brasil, eu não permitirei mais que Piton tenha lucro em meu nome. E para entender o que está acontecendo agora, eu quero te lembrar de Paulo, em Atos 16:16, que foi preso. Paulo caminhava em direção ao propósito de Deus. Uma mulher que se dizia espiritual e profética, se levantou elogiando ele em público. Parecia verdadeiro, mas era Piton, era manipulação com aparência de revelação. Ela interceptava o caminho dos profetas para dar missão a eles para que se desviasse por meio de meias verdades. Paulo cortou a voz de Piton com discernimento. No Brasil, humildes não podem ser usados por Deus. Tem o microfone cortado. Não é ele que prega na conferência da igreja, porque não dá lucro. Piton dava lucro. Virou a agenda preferida dos altares nas conferências do Brasil. Paulo discerniu esse demônio porque ele não buscava lucro antes da presença de Deus. Ele cortou a voz dela e ele disse, em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. E repreendeu. Sabe qual foi o resultado de Paulo? Ele foi preso. Repreender o sistema que dá lucro leva à prisão como Paulo. O mesmo espírito que agiu hoje. E aqui entra o ponto que muitos não querem admitir. Bolsonaro foi preso e a própria Piton se revelou no mesmo padrão espiritual do apóstolo Paulo. Piton não ataca quem está parado. Assim como a serpente, Piton, ela sufoca quem está prestes a romper. Preso, Paulo foi por confrontar Piton. Bolsonaro também foi preso por confrontar o sistema. E a igreja está sendo exposta no Brasil por trocar levita por artista, pregações por indiretas aos membros do púlpito. E aí vem a parte mais dura e mais verdadeira. Cristãos sepultam reputação de quem não está no sistema. Ministérios caluniam outros ministérios, difamam membros que mudam de congregação. Ao invés de buscar o desviado, faz dele como um boneco de voodoo. Essa é a porta que Piton usa, é a raiz da confusão espiritual no Brasil. Mas Deus, queridos, Deus tem o seu remanescente. Ele sabe que aquele irmãozinho que não é lembrado por denunciar os erros, aquele que foi perseguido, o remanescente fiel existe. E o avivamento, ele vem dos improváveis, que não aceita a glória para si. E em nome da verdade, saem queimados de cargos públicos e também dos altares da igreja. Deus está limpando os altares, expondo a sujeira, trazendo a luz. Deus está fechando a boca de Piton ou fazendo ela mesma se revelar. Deus está chamando a igreja ao arrependimento urgente, porque o que começou a ser revelado, ninguém vai conseguir esconder mais.
E o restante da história, todos vocês já sabem. A presença de Deus foi tão grande na prisão, mas tão grande, que quando houve terremoto e as portas da prisão onde Paulo estava se abriram, nem o carcereiro quis sair de lá, porque lá dentro da prisão tinha mais presença de Deus do que lá fora, com os altares contaminados. Vai ter terremoto, pode esperar.